Olá, salve, salve aterrorizados! Vamos dar continuidade ao projeto Lendo com Angel Black, seguindo com a nossa leitura do livro A Batalha do Apocalipse, da queda dos anjos ao crepúsculo do mundo, de Edward Spohr e da Editora Verus. Lembrando que isso é uma obra de ficção, galera. Mas antes peço para vocês deixar o like para ajudar o canal e compartilhar com pessoas que, como nós, gostam de uma boa história. Vamos lá, galera! Parte 2. A Terceira Guerra. Abelon estacionou a motocicleta de guidão cromado em um beco escuro, desmontou e atravessou a estreita rua de paralelepípedos, já deserta àquela hora da noite. Mesmo sendo uma cidade grande, algumas áreas do Rio de Janeiro, especialmente as do centro, conservam a arquitetura do século XIX. Sobrados de 3 andares, igrejas barrocas e vias pouco iluminadas. Uma herança do passado colonial, que continua presente nas zonas históricas, onde outrora caminharam piratas, jesuítas e escravos. A alguns metros dali, as ruelas antigas convergem em uma larga avenida asfaltada, margeada por enormes arranha-céus, com anúncios de neon no topo. Pela calçada, buracos de metrô adentram o solo. À luz dos postes noturnos e dos semáforos piscantes. Esse é o aspecto do centro. Uma conjuração entre o velho e o novo. Um choque arquitetônico entre a urbe moderna e a extinta capital da colônia. Há cerca de 50 anos, com o crescimento da cidade, muitas pessoas se mudaram para bairros mais distantes e o centro deixou de ser residencial, passando a ser exclusivamente comercial. Quase ninguém mais mora por ali. E os poucos residentes são, na maioria, mendigos ou forasteiros, que dormem em abrigos ou nas poucas pensões mais usadas pelas prostitutas. À noite, aquele é um bairro fantasma, visitado apenas pelos operários da prefeitura que consertam sinais de trânsito e reparam o asfalto. Quando chega o dia, contudo, a vizinhança é invadida pela mais heterogênea das turbas. Executivos de terno, aleijados, pedintes e vendedores de amendoim, motoristas de ônibus, estudantes atrasados e pregadores religiosos. O movimento diminui só pelo fim da tarde, ao término do expediente, quando os trabalhadores voltam para casa. Alguns permanecem divertindo-se nos bares ou frequentando prostíbulos, mas tudo acaba antes da meia-noite para renascer com o brilho do sol. Havia uma pensão escondida do lado antigo, o Hotel Montenegro, que Abelon escolhera como refúgio. Conseguira convencer o proprietário a alugar um dos quartos grandes por tempo indefinido, o que salvou as contas da hospedaria, já quase entregue às baratas. Se havia um lugar na cidade para um anjo renegado se hospedar, era aquele local. O Hotel Montenegro não passava de uma pensão desprezível, praticamente abandonada. E mesmo sendo uma construção bem antiga, o mundo espiritual estava limpo sob o tecido da realidade. Nada de espíritos arrastando correntes
ou espectro saindo das sombras. Os antigos residentes do sobrado, conforme Eiblon já concluíra, não deixaram assuntos pendentes para castigar a alma. Ao contrário do que se pensa, nem sempre os fantasmas atormentam os vivos, mas os anjos podem avistá-los no plano astral, e é aborrecido por vezes assistir ao lamento das assombrações. O Hotel Montenegro estava de acordo, isolado e obscuro, um buraco decadente na cidade decrépita. Eiblon abriu a porta e entrou no apartamento. O quarto era grande, antigo, com o pé direito alto e o chão de madeira, que provavelmente fazia parte da construção original. O cômodo, largo e sem divisórias, ocupava todo o terceiro andar do sobrado. O proprietário contara ao renegado que o recinto fora, no passado, uma espécie de depósito. Havia poucos meses, ao se estabelecer ali, o celestial trouxera centenas de inusitados objetos, artefatos que colecionara por cerca de 6.000 anos. Nunca carregava coisa alguma em suas viagens, mas guardava os itens em sítios escondidos, e agora ele os reunira em seu refúgio. Assim, o salão mais parecia um pequeno museu. Nas estantes abarrotadas descansavam documentos ancestrais, tomos de feitiçaria, tapeçarias medievais, tratados helênicos, papiros egípcios, mapas espanhóis e exemplares de livros originais do século XIX, incluindo manuscritos de A Origem das Espécies, de Darwin. Outras prateleiras sustentavam mais caixas, dentro das quais jaziam gládios romanos, armaduras japonesas, escudos nórdicos, placas sumérias, quadros renascentistas e outros ícones culturais que Eiblon preferia preservar, nem que fosse simplesmente para não esquecer o próprio passado. Trancada a porta, o lutador tirou o sobretudo emborrachado, que usava para se proteger das chuvas frequentes que caíam sem avisar naquela cidade úmida e quente. Puxou uma cadeira e se sentou à maciça tábua de mogno, entulhada de jornais e revistas, que dividiam o espaço com rolos envelhecidos de pergaminho escritos em aramaico. O guerreiro estivera por semanas analisando os periódicos e buscando ligações entre os fatos recentes e as velhas profecias. Infelizmente, reconhecera os paralelos e notara os sinais do Apocalipse. Para um pária como Eiblon, era difícil saber o que acontecia no céu ou no inferno, mas com o tempo ele foi entendendo que os eventos espirituais encontram reflexo no plano físico. Foi assim que pela primeira vez percebeu os sinais, os indícios que confirmavam os últimos dias da Terra. Começou com aquilo que os profetas chamaram de cavaleiros do Apocalipse. Não houve cavaleiro de fato, nem entidades montadas que personificassem a previsão, mas o renegado podia percebê-los nas guerras do Oriente Médio, nas crianças famintas da África, nas epidemias, nos falsos videntes e em todo lugar
onde a morte arrastava seu manto. Depois, a situação mundial se degradou, e isso nada teve a ver com as forças infernais ou celestes. No início do século XXI, a crise econômica mundial voltou a fomentar o expansionismo das grandes potências, a exemplo do que acontecera em fins do século XIX. Os Estados Unidos da América, abalados por problemas políticos e financeiros, buscavam expandir seus territórios de influência, invadindo e ocupando dezenas de países menores. Após a invasão do Afeganistão, os americanos avançaram para o Iraque e depois continuaram a operação, ocupando a Síria, o Irã, a Líbia, sempre sob o pretexto de autodefesa. Acusavam levianamente seus inimigos de deter arsenais de armas químicas, biológicas e nucleares, argumentos que quase sempre eram refutados pelos inspetores das Nações Unidas. Fixando o domínio entre esses países, os estadunidenses fecharam um cerco ao Oriente Médio, estabelecendo bases sólidas para suas operações na Ásia. Para assegurar o contingente das tropas nas regiões ocupadas, os Estados Unidos selaram um pacto de cooperação com os principais países da Europa, encabeçados pela Grã-Bretanha, Itália e Alemanha. Assim, criou-se a chamada Liga de Berlim, em alusão ao nome da capital que abrigou os chefes de Estado durante a conferência que formalizou o acordo. Surgia, porém, a necessidade de implantar um posto de operações no Oriente, e o marco escolhido foi Taiwan, cujo o governo aceitou de bom grado o capital investido pelos patronos ocidentais. Mas a aliança com a ilha não passou despercebida aos olhos da China e da Coreia do Norte, nações que, assim como os Estados Unidos, desejavam expandir as suas áreas de influência e dominar os mercados. Os dois países exigiam a evacuação das empresas ocidentais de Taiwan, e a recusa levou ao primeiro grande conflito do século XXI, a Guerra dos 300 Dias, que vitimou em apenas um ano cerca de 3 milhões de pessoas, entre militares e civis, e terminou com a vitória do Oriente. A Liga de Berlim foi obrigada a deixar a ilha e, desde então, os dois blocos trocam hostilidades como uma panela de pressão prestes a explodir. A China e a Coreia do Norte entenderam que eram os principais alvos da Liga e decidiram pela expansão. Em uma campanha sem precedentes na história da humanidade, os dois exércitos invadiram o Japão sem disparar um só tiro e ocuparam todo o arquipélago, na chamada ofensiva dos dois exércitos. Fecharam acordos de cooperação com a Índia, Mongólia, Tailândia, Malásia, Indonésia e Filipinas, mas o golpe final ainda estava por vir. Descontentes com a miséria crescente após o fim do comunismo, os russos abraçaram com todas as forças a causa chinesa. E o país se uniu ao Bloco do Leste, formando a Aliança Oriental, que recebeu em poucos meses adesões de algumas ex-repúblicas soviéticas.
Preocupados com a perda da soberania, os americanos conseguiram, depois de inúmeras conversões, o apoio do Canadá e da preciosa Oceania e continuaram sua política expansionista, invadindo Cuba e Panamá. Um novo confronto entre os dois blocos estourou na Turquia, único país muçulmano aliado à OTAN, a já desfeita Organização do Tratado do Atlântico Norte. O governo turco se dividiu, dando origem a dois partidos que pegaram em armas e transformaram Ankara em um mar de sangue, afundando a nação em uma guerra civil. Cada uma das potências enviou armas e tropas. Para a Liga de Berlim, era imperativo deter o controle da Turquia para que pudessem fazer uma ponte com os países ocupados do Oriente Médio. A Aliança Oriental, por sua vez, sabia que, se os inimigos tomassem a capital, se abriria uma frente de invasão pelo sul. Estava então armado o palco para o conflito mundial. De um lado, a Liga de Berlim, formada pelos Estados Unidos e a Europa. De outro, a Aliança Oriental, liderada pela China, Coreia do Norte e Rússia. E no meio desses dois blocos, conservavam-se neutros os países pobres da África e da América Latina. Agora, mais preocupados em defender as próprias fronteiras. Foi nesse contexto calamitoso que os sinais se tornaram mais claros. Abraham sabia que um embate dessas proporções culminariam em um confronto atômico e não via salvação para a humanidade caso isso acontecesse. Mas isso tudo seria simplesmente mais uma guerra, não fossem os rasgos permanentes no tecido da realidade. Todos os anjos e demônios sentiram que a membrana estava se desfazendo e compreenderam, alguns mais cedo que outros, que o apocalipse estava em decurso e começaram a se preparar para o Armagedon, a batalha final que decidirá a soberania da Haled, que estará aberta à invasão espiritual quando a membrana cair. Apesar de todos tomarem por verdade a profecia sobre o despertar de Yahvé, era melhor não arriscar. Ambos, celestes e infernais, já preparavam suas fileiras para o maior dos confrontos e esperavam o estalar do conflito. Os únicos que seriam capazes de antever o futuro, os malaquins, uma casta de anjos estudiosos e sábios, não falavam mais nada. Eles se distanciaram dos céus. E alguns sustentavam que evoluíram a outras esferas, emergindo em transe profundo. O pergaminho aramaico na mesa do renegado era o texto original das revelações de João, que narra a visão do profeta sobre os últimos dias do mundo. Abraham conseguira esse registro por sorte em Roma no ano de 119, época em que o império estava sob o comando de Adriano. O general comprara o documento de um ladrão de estrada que o tinha roubado de um aristocrata italiano. Nenhum deles, nem o patrício nem o gatuno, sabia o valor do que estavam portando. O texto fora copiado quando João ainda vivia e o original deve ter caído nas mãos de algum centurião nos anos em que o apóstolo foi atirado em cárcere com os outros cristãos.
Já nessa época, em 119, o pergaminho estava apodrecendo, mas o querubim conseguiu recuperá-lo com uma mistura à base de ervas, uma receita secreta da Ordem de Shipar, a ele ensinada por uma amiga feiticeira. A versão bíblica atual de João é praticamente a mesma, salvo alguns erros que os escritos sofreram quando foram traduzidos para o grego. O apartamento estava iluminado somente pela luz dos postes noturnos da rua, que chegava ao quarto através de uma larga janela. Sentado, Abram recolheu alguns papéis e com eles organizou uma pilha. Em seguida, levantou-se e espiou lá fora. Tudo calmo. Sentiu o peso da runa atlântica da paz, inscrita no fragmento de basalto. Tirou o objeto do bolso e o examinou, sob o brilho fraco das lâmpadas urbanas. Então, andou até o telefone e puxou o gancho ao ouvido e começou a discar. Samira, a feiticeira de Endor. Samira era a supervisora da escavação. Não era para menos. Toda a expedição fora financiada por ela mesma. Uma mulher que dominava como ninguém os mistérios da arqueologia. Não quis auxílio de universidades ou organizações, mas também não precisava. Aquela era uma pesquisa pessoal, um objetivo particular, uma missão. Fora o trabalho operário, a moça fazia todo o resto. Mapeava a área, registrava os objetos, estudava o solo e montava os equipamentos. Em todo o mundo não havia ninguém melhor que ela nos segredos sumérios. Conhecia muito bem aquele deserto, uma região que visitara pela primeira vez havia 4.000 anos, quando fora a Babel invocar um espírito. O sítio de escavação fora montado nas proximidades das ruínas da fabulosa Babel, mas a mulher não procurava vestígios da capital esquecida, buscava só um objeto, um item ordinário em aparência, mas carregado de poder magnífico, um artefato que havia muito deixado naquele cenário infértil. Esperta, Samira fitou com cuidado a vala, escavada em diferentes níveis de profundidade. No acampamento, o sol atingira o zenite. Os homens, cansados, largaram as picaretas e foram almoçar. A moça então ficou ali, sozinha, observando a cada detalhe do fosso. De repente, teve uma intuição quase divina. Pegou uma pá e saltou ao buraco. Ao fraco sopro do vento, balançaram suas longas e negras madeixas lisas, como a planície desértica. Os olhos eram castanhos e a pele clara e macia. Brilhava com o frescor da mocidade. Seu corpo, ainda bem jovem, fora conservado por mágica. A expressão, ainda que sensual, era decidida e forte. O semblante de uma mulher nada indefesa. Avistou então uma ponta brilhar na areia e começou a cavar freneticamente. Encontrou assim uma haste metálica que refletia ao sol. Tirou os óculos escuros e se ajoelhou ante o objeto. Com uma escova, removeu o excesso de terra e descobriu uma longa espada corroída pela intempérie.
A lâmina enferrujada tinha um fio dentado. O cabo, supostamente dourado, estava descascado e preto. Em quase toda sua extensão, a arma estava coberta por uma casca de pedra e Samira teve de usar sua faca para raspar a dureza da crosta. A vingadora sagrada sorriu finalmente. Achara o que viera buscar. Escutou os passos de um operário, um sujeito alto, coberto dos pés à cabeça por uma túnica árabe. A chamou de fora da vala, gritando com aviso. Rápida e destra, ela voltou ao deserto, com a espada arruinada nas mãos, e caminhou até um jipe cinzento. Estacionado no sopé de uma enorme montanha, no meio de 5 tendas de lona. O carro estava aparelhado com um telefone via satélite e 2 computadores. Outros equipamentos de comunicação estavam guardados em uma barraca, ao lado da geladeira de suprimentos e de galões de refrescos. No espaço, entre o banco do motorista e o assento do passageiro, uma luz vermelha piscava. Era a chama do comunicador. Sim, disse ela sacando o aparelho. E então, revirando os escombros, falou alguém do outro lado da linha. Eiblon! Exclamou, alegre pelo contato. Você não se cansa de me surpreender, renegado. Como sabia onde eu estava? Nós sempre sabemos. Na verdade, achei que mais cedo ou mais tarde você voltaria para casa. Quem conhece o passado prevê o futuro. Ela concordou nostálgica. Como estão as coisas por aí? Quase como deixamos, replicou rapidamente. Já tem anos que não nos vemos. Ela mudou de assunto. E eu quase me sinto como uma senhora de idade, recebendo o telefonema de um amor platônico do colegial. Mas, por algum motivo, receio que as notícias que você me traz não sejam boas. Por que está dizendo isso? Não é sempre assim? A voz baixou numa oitava. Os espíritos me sussurraram umas coisas e a maioria delas é assustadora. Tem algo errado, não tem? O tecido está decaindo. Começou, não é? Depois de um longo silêncio, o anjo renegado respondeu. Receio que sim, feiticeira, mas antes do fim, preciso de seu auxílio mais uma vez. Infelizmente, tem sempre de ser assim. A moça tremeu com um pressentimento ruim ao escutar o pedido. Todas as vezes que Eiblon solicitara sua ajuda, fora para se lançar em uma missão além de suas capacidades. Quem ou o que o anjo renegado pretende enfrentar dessa vez? Pensou preocupada. Ela não queria que ele se arriscasse, mas os guerreiros sempre se arriscam. Além disso, mesmo que ela se recusasse a apoiá-lo, ele perseguiria o seu objetivo sozinho. O que foi? Problemas com o pessoal do porão? Acho que não. Ainda não sei realmente, ele hesitou. Não se preocupe, não vou me enfiar em nenhuma luta voraz. Foi Lúcifer que decidiu me caçar e não o contrário. Samira se sentiu mais segura ao compreender que Eiblon desejava dessa vez só uma conversa pacífica com seu traidor. Mas nem sempre as coisas foram assim. Você pode se encontrar comigo? Indagou o renegado.
É claro, devolveu a mulher, olhando a espada enferrujada. De fato, era justamente o que eu pretendia fazer. Ela pegou um bloco e uma caneta no porta-luvas do carro. Onde você está? No Rio de Janeiro, ele revelou, e ela anotou no papel. Acho que posso chegar aí em 48 horas. Vou tomar um avião. Isso seria ótimo. Gostaria de vê-la mais uma vez antes que o mundo mergulhe nas trevas, confessou naturalmente sombrio. As trevas. A feiticeira sempre esperou que elas se dissipassem, mas a civilização tomou um caminho adverso e agora rumava à destruição. Encontro você no aeroporto, ela combinou. Estarei lá, confirmou o general, desligando o telefone. No deserto, o olhar da moça alcançou o topo de uma enorme montanha, como se sua memória recuasse muito no tempo, a um passado imemorial, já apagado de todos os registros humanos. Espero que você esteja bem, divagou a mulher, deslizando os dedos pelo cabo da espada. Babel, a Antiga, Mesopotâmia, 2334 a.C., a Torre de Babel. A comitiva militar babilônica deixou o sítio das Grandes Colinas, ganhou a estrada pelo deserto rochoso. 50 soldados de elite em seus cavalos e charretes escoltavam uma única mulher, uma feiticeira trazida por eles de Canaã, por ordem de seu rei Nimrod. Presa por correntes a uma coluna de ferro afixada no cargueiro de uma carroça vulgar, a moça tentava procurar uma posição confortável, mas as amarras a esticavam. Seus cabelos negros estavam sujos, cheios de terra, e a alva pele castigada pelas tempestades de areia. Sentia fome, sede e calor sob o forte sol da árida planície. Dos pulsos algemados por toda a viagem escorriam filetes de sangue. Amordaçada, ela quase não conseguia respirar. Samira era conhecida em toda parte como a feiticeira de Endor, nome que indicava sua aldeia de origem. 16 guardas a vigiavam de perto, cercando a carroça em movimento. Usavam primitivas armaduras de ferro e elmos de formato de ogiva. Suas armas eram lança, arco, a faca longa e alguns carregavam escudos. Naquelas terras do Oriente, a cativa era famosa por sua necromancia, o ramo da magia que estudam os mortos e o mundo espiritual. Era tida como uma bruxa terrível, mas os sábios compreendiam que os necromantes não eram essencialmente malignos. Lidar com os mortos não significa necessariamente trabalhar com o bem ou com o mal. A vida e a morte são leis naturais, às quais todos estão submetidos, e os necromantes devem, melhor do que ninguém, entender a neutralidade do processo vital. Em Babel, o rei Nimrod não só era o líder político, mas comandava o exército também, diretamente. Além de ser um exímio lutador, nunca perecia em combate, mesmo depois de ser atingido por mais de 100 flechas. Seu povo acreditava que ele era invulnerável,
graças à bênção da deusa Ishtar. Com sua força avassaladora, Nimrod já havia sobrepuxado a Suméria, a Acádia e a Assíria. E isso era a maior parte do mundo no século 24 a.C. Mas uma tribo de nômades do deserto, chamada Filhos de Jafé, desafiava sua pujança. O soberano não conseguia encontrá-los, mesmo enquanto infligia pesadas perdas aos babilônicos. Como se não bastassem, os tribais mataram seu pai, Cush, queimaram o corpo e esfarelaram a ossada, guardando apenas o crânio, chamuscado, o qual enviaram de volta aos inimigos. No processo, submeteram o velho monarca a um ritual de purificação, uma cerimônia sagrada que condena ao inferno o espírito do falecido e liberta a alma dos que pereceram em agonia sob seus comandos cimérios. Com o assassinato do seu protetor, Nimrod mergulhou na insanidade. Enquanto aguardava a vitória final contra os filhos de Jafé, decidiu que, para ele, o mundo dos homens não seria o bastante. Seus domínios se estenderiam também à esfera celestial, à terra dos anjos, a morada de Deus. Para isso, fez de seus conquistados escravos e os usou para iniciar a construção de uma torre que, segundo ele, alcançaria o céu. Samira já tinha ouvido falar do fabuloso edifício, mas não estava preparada para aquela aparição. Quando a comitiva se desviou à planície, a feiticeira avistou a silhueta de uma montanha fina que subia em espiral. Estavam então a 200 quilômetros da capital e o sol ofuscava sua vista, mas no instante em que a carroça virou de direção, teve uma revelação impressionante. Não é uma montanha, é uma torre. Observe, mulher, a magnífica Torre de Babel, a maior construção já erguida pela raça humana. Rejubilou-se o capitão, cheio de orgulho nacionalista. Goze este momento, pois de todas as maravilhas, esta é a maior. A feiticeira de Endor não discordou. O monumento era espantoso. Nem mesmo na era moderna contemplaria tão extraordinária edificação. Era boa com números e calculou que a sua ponta inacabada já chegava a 1000 metros de altura. De longe, a estrutura era cônica, larga na base e ia se afunilando no topo. A parede externa era ladeada por uma rampa contínua que subia em espiral, delimitando seções. O arcabouço era essencialmente de pedra e adobe, mas nos níveis inferiores, os escravos trabalhavam no acabamento, preparando placas de bronze para revestir as paredes. O acesso ao interior já era possível nos primeiros andares, projetados para abrigar os escritórios reais. Escadarias e andaimes cingiam a Bastilha, em construção, e nela trabalhavam 60.000 operários. Como formigas, subiam e desciam pela rampa externa, executando uma tarefa contínua, tal qual uma linha de produção tenebrosa.
A Torre de Babel estava sendo edificada dentro dos muros da capital, que por si só já eram altíssimos, somando 50 metros do chão às guaritas. As muralhas de ferro enegrido imitavam uma terrível onda negra que se precipitava sobre os invasores. Na época, os babilônicos eram os únicos hábeis na manufatura do ferro, o que tornava insuperáveis suas armas. As únicas construções mais altas que o muro, aos quais Samira podia avistar, eram a torre e o zingurate, uma imensa pirâmide de degraus, toda revestida de prata, que abrigava no cume o trono dourado do rei. Sob a proteção de nosso senhor Nimrod, o imortal, o povo da Babilônia tocará as bordas do céu, continuou o capitão, e invadirá o reduto dos anjos, e governaremos todo o universo. Para Samira, aquele discurso era um delírio abismal. Qualquer um que conhecesse o mínimo sobre os reinos espirituais sabia que o paraíso celeste não estava acima das nuvens ou da atmosfera, mas em outra dimensão, além dos planos astral e etéreo. E só era acessado por raros portais, vigiados por criaturas incríveis. Não importava o quanto subissem, jamais chegariam ao céu que pretendiam. A motivação de toda uma civilização, ela reparou, evidenciava a ignorância de seu soberano, ou a esperteza de quem o controlava. Alto, homens! Gritou o capitão, e a comitiva parou. É hora do almoço, mas sejam breves. Em 3 dias estaremos cruzando os portões de Babel e entregando ao imortal os frutos de nossa missão. Ele desviou o olhar à feiticeira e então reforçou: não demore com a ração e nem amoleçam o coração. Somos babilônicos, filhos da terra e descendentes de Adão. A maioria dos soldados viajava a cavalo, mas um time de vanguarda conduziam charretes de 2 rodas. Belicosos veículos reforçados com folhas de cobre. Um dos dianteiros era o capitão Pazuno, um sujeito bruto de cabelos negros e crespos. A barba era cheia e encaracolada, e em sua armadura estava gravado em alto relevo o rosto de um touro enfezado, símbolo do poder nacional. Para a ligeira refeição, os guardas tiraram carne e pães de seus embrulhos e destamparam as bexigas de égua. Então, Pazuno ordenou a um dos guerreiros. Naor, chamou, cuspindo migalhas no chão: alimente a bruxa. Descontente e temeroso, o jovem oficial acatou o comando, sem saber por que fora escolhido. Naor, como a maioria dos babilônicos, era um homem cheio de fúria e malícia. Tinha o rosto marcado por cicatrizes de sucessivas batalhas e era amante da violência. Subindo a carroça, o soldado encarou a necromante, imaginando no íntimo que segredos ela escondia. A moça, coberta só por um vestido rasgado de lã, tinha parte dos seios brancos à mostras. Os cabelos pretos reluziam ao sol e os olhos eram como pérolas negras no leito marinho. Mas
O que excitava o depravado não era a beleza do corpo perfeito, mas sua situação degradante, suja, amarrada, ensanguentada e à mercê do ardor masculino. Cumprindo a ordem, Naor puxou a mordaça de Samira e levantou o cantil. Tem sede? Perguntou o sádico, sorvendo ele próprio um gole profundo. Deixou que a água escorresse pelos fios da barba e sorriu entre os dentes, todo molhado. Aproximou o rosto ao da mulher, procurando um beijo forçado, mas ela o repudiou, desviando a face. Os outros guardas caíram na gargalhada, debochando do conterrâneo, desprezado pela bruxa infernal. O motejo deixou o oficial ainda mais irritado e ele puxou a moça pelos cabelos, trazendo-a para junto de si. Sua víbora endoriana, acha que tenho medo dos seus encantamentos? Vou mostrar-lhe toda a pujança de um legionário. Uns 20 homens já aglomeravam ao redor da carroça, aguardando o grotesco espetáculo. Conviviam com Naor já havia alguns anos e conheciam a sua fama de bárbaro estuprador. Cuidado, zombou um deles. Ela vai te lançar uma maldição e perderás a potência. Para o abismo com as bruxarias, ele retrucou em meio à torrente de risadas cruéis. Vou fazê-la sangrar, e agora não só pelos pulsos. Despindo-se, o bruto lançou a mão aos seios da moça, ao mesmo tempo em que rasgava suas vestes. Em resposta, a feiticeira não reagiu, mas iniciou o murmurar de uma dezena de palavras estranhas. Zidingiringui necampa, zidingiringuenecampa. Está rezando, sugeriu o batedor irônico. Está dando graças por ter encontrado homens tão viris no deserto, emendou um arqueiro. Sedento, Naor desceu a mão pelos quadris da mulher, mas naquele instante o capitão Pazuno percebeu o escarcéu e vociferou em alarde. Não a deixem falar, suas bestas! Porém, o soldado entretido não deteve seus impulsos perversos. Enfiou o braço pelo vestido, mas logo sentiu um formigamento estranho entre os dedos e volveu a mão assustado. Por Ishtar! A carne de seu punho estava apodrecendo, como a dos cadáveres em putrefação, e uma colônia de vermes devoravam-lhe a palma da mão. Naor deu um passo atrás e notou que o cargueiro estava infestado de serpentes, najas ferozes que cuspiam peçonhas de suas presas agudas. Descontrolado, pulou da carroça, mas caiu meio aturdido, arrebentando o joelho em um pedregulho pontudo. O pânico sobrepujou toda a dor e o militar se arrastou para longe, fugindo das cobras que o perseguiam, até ser despertado pelo capitão. Levante do chão, ó covarde! Exigiu Pazuno, sacudindo o guarda agora de perna quebrada. Ao novo suspiro, as serpentes haviam sumido e o braço podre voltara ao normal. Fora alvo de uma ilusão, um feitiço psíquico que só afetara sua mente, arrastando-o ao terror invisível. Nenhum dos perigos eram reais,
nem a decomposição e nem as najas. Os camaradas não perdoaram a chacota. Absurdo, o depravado não reagiu. A tropa, que via em Naor um pavoroso assassino, perdera todo o respeito por ele. Era agora só um poltrão que corria diante das ameaças de uma mulher indefesa. Com a desistência do oficial, enfiando ainda em situação vergonhosa, o capitão assumiu o comando, subiu ao cargueiro e voltou a amordaçar a cativa. Vai ficar sem comida, sua bruxa maldita, avisou, apertando bem as correntes. A distância segura, com o tendão estourado, Naor tremia, soluçava e orava ao seu monarca imortal. Provara o sinistro poder da magia e talvez não regressasse à consciência integral. Ó, sublime Nimrod, livre-nos dessa aberração. Vamos partir agora, retomou o experiente Pazuno, saltando para a charrete. Logo estaremos na presença do imortal. Assim que subiu em seu carro, o capitão puxou o arco, preparou uma flecha e a apontou ao meio da comitiva. Sob os olhares surpresos dos soldados, Pazuno disparou uma seta que voou pelo ar até encontrar o coração de Naor. Isso é o que acontece com todo babilônico que sucumbe à feitiçaria, justificou, e os lutadores engoliram em seco. O grupo prosseguiu pela planície, afundado em macabro silêncio. O corpo do estuprador ficou ali no deserto, para mais tarde servir de alimento aos leões. Bom, galera, vou parar a leitura por aqui e no próximo vídeo prosseguiremos com Os Jardins Suspensos e o Zigurate de Prata. Bom, meus amores, espero que vocês tenham gostado da leitura de hoje, tá bom? Até a próxima, beijos e fui!